CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Então, quer dizer que o ChatGPT pode ajudar a gente a organizar a vida profissional e pessoal. Exatamente, Patrícia. Cada vez mais pessoas conhecem, né, a inteligência artificial e descobrem o potencial dessa tecnologia, né? É obviamente que a queridinha toda essa revolução, né, é o ChatGPT do OpenAI. E, na verdade, teve milhões de usuários, né, para isso, mas, na verdade, essas ferramentas, todas elas, né, tanto o Gemini ou o ChatGPT, não são mágicas, né? Elas não fazem o trabalho sozinhas, exigem que a gente faça perguntas corretas para eles. Então, o importante é você elaborar um prompt, aquela pergunta que você faz para a plataforma, né? Uhum. Quanto mais claro, específico, né, e detalhado for, né, o prompt, ou seja, a pergunta que você faz, melhor vão ser os resultados. Um prompt genérico provavelmente vai te dar uma resposta também bastante genérica, que talvez não seja o caso para você utilizar. Então, é preciso que você realmente seja bastante detalhado em relação a isso. Mas essas plataformas, elas podem ajudar a gente em várias situações do nosso dia a dia. Por exemplo, na parte de e-mails, né, ou seja, redação de e-mails. Você pode treinar a IA para escrever no seu estilo, né? E aí você pode, inclusive, fazer textos até mais elaborados. Essa é uma solução bastante interessante, né? Para, por exemplo, resumo de textos, né? Você entrega um texto para ele e ele te dá uma sumarização. Eles são muito bons, as ferramentas normalmente são muito boas para isso. Então, você está precisando ler um texto, ouvir um rápido resumo no dia a dia de um texto muito grande, você pode submeter esse texto a uma plataforma, ela vai processar aquele texto todo e te dar um resumo daquela situação. Você pode, por exemplo, escrever um e-mail, né, como eu estou comentando assim, escrever uma solicitação seria do tipo, escreva um e-mail curto, formal, solicitando alguma coisa, né, aí para algum tipo de reunião, né, por exemplo, né, e aí você vai detalhar tudo que você gostaria que tivesse naquele e-mail. Ele com certeza vai te redigir um texto bastante interessante em relação ao e-mail, né. Como eu falei, então, a parte de resumo de textos também é uma questão bastante interessante. Ele pode entregar um texto para o ChatGPT ou uma outra ferramenta como essa e solicitar, né? Leia esse texto, né? E aí descreve qual é o texto, faça um resumo com os principais pontos, com uma explicação que como qualquer pessoa possa entender facilmente. Pronto, você fez uma solicitação bastante direta, específica e detalhada, ele vai ler o texto e vai te dar uma resposta bastante interessante nesse caso, né, para isso. Ele pode, por exemplo, né, te ajudar a organizar eventos, né? Então você pode pedir um texto do tipo assim, cria uma lista de tarefas para organizar um evento X para todos os funcionários, que inclua, né, a parte lá de atribuição de responsabilidades, lista de requisitos, né, e aí você escreve o texto e ele vai fazer, né, dentro do entendimento dele, uma lista de tarefas nessa questão. O importante é a gente lembrar que ele vai te dar uma sugestão, na verdade, um caminho, né? Ou seja, um ponto de partida, vamos chamar assim. Então, essas ferramentas, quando você usa com esse objetivo de você ter um ponto de partida para começar a trabalhar exatamente no seu evento, no seu relatório, são excelentes, realmente bastante interessantes para isso, né, nessa questão. Ele não é uma solução fechada, né? É uma solução aberta para você começar a trabalhar, né? Você pode usar ele para marketing também, no dia a dia, né? Então você pode escrever, você fala assim, olha, eu preciso de um roteiro, de um texto, né, inspirador e emotivo para apresentação de um produto X, aí escreve o produto que você está querendo fazer aquele texto, né, quais são os benefícios, né, e aí ele vai, inclusive, pedir para comparar com a concorrência, né? E aí ele vai te montar um texto base para você começar a fazer. Então, são ferramentas interessantes, né, para você usar na parte de textos, né, e na parte de e-mails, na parte até de tarefas, o ponto a ponto, para você começar, né, a desenvolver aquele trabalho que você estava imaginando. Uhum. Vamos lá, algumas perguntas aqui para você a respeito do ChatGPT. Ele pode te ajudar na venda de produtos,
certo? Você trabalha Uhum. com a área de vendas, ele pode fazer... Como é que ele faz isso? Ele faz uma análise dos seus dados, do que você lança para ele, por exemplo, numa planilha de Excel, e te diz aonde você pode melhorar efetivamente. Olha, sua produção de casquinha de sorvete está baixa, você precisa chegar na mesma... Ele faz isso? Ele faz assim, dentro do que ele já aprendeu, né? Por isso que assim, dentro do que ele aprendeu, ele vai te dar algumas sugestões. Se essas sugestões são corretas, perfeitas, provavelmente não são, né? Mas ela vai te dar alguns insights, né, para você ter uma ideia de como é que está essa situação. Porque, na verdade, ele está olhando, né, os milhões de outros documentos que colocaram, né, na sua base de dados, né, que ele foi treinado para isso, né, e vai te dar alguns conceitos, né, em relação a essa situação. Então, é uma questão assim, que ele vai te dar alguns caminhos, não quer dizer que é o correto que ele vai fazer, né? Ele pode te ajudar com o estoque? Pô, vou dar o exemplo do sorveteiro. Eu preciso comprar casquinha de sorvete, pasta base para fazer meu sorvete. Ele te diz quanto você tem no estoque, te dá um alerta. Ele pode trabalhar nesse sentido também? Ele pode, se você tiver uma planilha com histórico de vendas, né, ele pode te dar uma sugestão de qual é o estoque mínimo que você tem que ter para não faltar, por exemplo. Isso ele pode fazer algum cálculo dessa natureza. Mas você, de novo, né, ele vai fazer uma sugestão baseado em dados que você forneça para ele, né? Ou seja, ele não vai simplesmente falar assim, me diga qual é o meu estoque mínimo que eu tenho que comprar daqui para frente. Se você não der informação nenhuma para ele qual é o seu consumo de insumos, ele não vai conseguir te dar. Até pode ser que ele te dê alguma sugestão, mas eu diria que com certeza vai ser errada, porque ele não vai ter base para poder pensar sobre ou decidir, né, o que fazer. Mas é essa questão. Aí eu te pergunto uma coisa, quanto mais detalhista você for nas informações que você passa para o chat GPT, maior a chance dele te dar conselhos, digamos, né, ou estimativas corretas do que você de repente precisa fazer ou precisa comprar nesse caso. Mas aí você continua dando muitas e muitas informações, até planilhas de custo, planilha de estoque, vamos dizer assim, planilhas com valores. Não é entregar muita informação para uma inteligência artificial, não, Gilberto? Então, essa é uma questão importante que você levanta, né? E algumas empresas, inclusive, proibiram seus colaboradores de usar o ChatGPT para analisar, por exemplo, códigos, né, de programas internos da empresa, porque, na verdade, tudo que você entrega para o ChatGPT ou para outra ferramenta qualquer de inteligência artificial vai ficar na base de dados dele, ou seja, ele vai aprender aquilo também, né? E aqui ele pode usar a sua informação que você deu para ele para responder uma outra pergunta de um outro usuário, né? Então, ou seja, a gente tem que tomar bastante cuidado com que informações eu forneço para o chat GPT, né, ou outra ferramenta qualquer de IA, não só o chat GPT, ou tem a ferramenta de IA da Meta, do Google, né? Porque eu estou dando informações para ele. Ele está coletando informações também e aprendendo nessa situação também com dados que eu coloco. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado realmente nessa questão de privacidade. ChatGPT não tem código de ética, gente. Esquece, né? Não, tudo assim, é de graça, não é? Você está usando a situação de graça e lembra aquela frase, né? Se você não está pagando por aquele produto, você é o produto, né? Então, ou seja, você está pagando o seu uso da ChatGPT com as suas informações. E mais, né? Mesmo que você pense, mas depois eu apago minha conta, apago minha permissão, o que já foi, né? Você pode até evitar o futuro, mas o que ele já pegou, pegou. Exatamente, o que ele já coletou, o que você publicou lá, já está na base de dados dele lá de aprendizado. Ele não descarta nada? Nada, absolutamente nada. Ele vai aprendendo e vai, na verdade, alimentando sua base de aprendizado, né? Com informações em relação a isso, entendeu? Então é por aí. O ChatGPT tem algum tipo de limitação? Ele tem limitação, na versão gratuita, ele tem limitação, né, de número de quantidade de prompts que você coloca, né? E ele tem algumas limitações que foram colocadas, né, de questões mais perigosas, tipo, você não consegue chegar no ChatGPT e falar assim, me dá uma fórmula de fazer um explosivo, né? Ele não vai te responder isso, né? Ou então você chega para ele e fala assim, não, me cria um vírus para mim para fazer isso, aquilo outro. Ele também vai falar que não vai fazer. Então, assim, ele tem algumas limitações que foram colocadas, né, posteriormente, né? Bloqueios, na verdade, né, dos criadores.
Exatamente, bloqueios que para coisas criminosas, né, não sejam respondidas pelo ChatGPT, não é para isso. Uhum. Bom, ele Só- pode... Pode falar. Só voltando àquela questão da privacidade, o que tem algumas empresas fazendo é criando o seu próprio ChatGPT, ou seja, sua própria ferramenta de IA interna, nas suas máquinas, onde ele tem o controle do que está sendo fornecido, né, e a resposta. Então, ou seja, não é uma ferramenta pública, o público não tem acesso a ela, é só um uso interno. E aí, nesse caso, as empresas podem, de alguma maneira, usar ferramentas de IA com informações internas da empresa, mas aí é uma solução bastante específica para as empresas. Uhum. Dá para buscar a inteligência artificial, o ChatGPT, como palavra da moda, coach, né? De entrevista de emprego para renegociar um aumento, por exemplo. Eu não sei como é que eu vou falar ao meu chefe, vou perguntar para o ChatGPT para ele me dizer como é que eu posso fazer isso. Isso ele faz também? Faz também. Eu vi algumas pessoas fazendo esse tipo de situação, né? Então, ou seja, é um texto, na verdade, né? Você, de alguma maneira, você está pedindo que ele gere um texto para você, né? Com um objetivo lá, se você for bem detalhado, falar suas qualidades, falar exatamente o que você está propondo, o que você está pretendendo, ele vai gerar um texto para você muito bem redigido. Uhum. Bom, falando da inteligência na casa agora, porque ele pode controlar equipamentos da casa, eu permito que ele controle ou ele só controla porque eu estou controlando? Então, você tem que permitir que ele faça isso. Tem algumas soluções de automação doméstica que têm esse tipo de interface, né, com a IA. Inclusive, a Amazon já anunciou que a nova versão da Alexa vai ter uma integração com uma ferramenta de IA. Então, ela vai entender, na verdade, qual é a ideia, nesse caso da Alexa, entender qual é a rotina da casa, né? Ele entende como é que é o processo alguma questão de controle das luzes, controle de equipamentos eletrônicos dentro da casa, como é que é a rotina da casa, e ele vai já se adequar e dar até alguns comandos de acender, apagar a luz, de ativar ou não algum eletrodoméstico, né, baseado no que ela aprendeu para aquela residência, naquela situação da rotina. Então, isso vai ser pago, a Amazon já anunciou, né, que as próximas versões vão ser uma assinatura mensal, para você poder usar essa ferramenta dentro da Alexa. Mas aí, esses equipamentos também precisam ter algum tipo de smart, né? Porque... Na verdade, esses equipamentos todos que a gente usa, tanto do Google Home quanto do Alexa, eles são uma ponta só, né, do processo. O processamento não acontece exatamente ali, né? Ele é só uma coleta de voz, né, de comandos verbais, né, e ele manda isso para uma central que vai realmente processar. Então, o algoritmo de IA não está sendo executado no dispositivo, até porque tem uma limitação muito grande de processamento local, né? E a parte pesada de processamento do IA está sendo feita nos servidores lá, no caso aí da Alexa, na Amazon. Mas eu digo os equipamentos em casa, né? Por exemplo, ele vai ligar minha geladeira, liga meu ar-condicionado. É por Wi-Fi? Como é que ele vai fazer isso? Então, os dispositivos também têm que ter esse tipo de interface. Por exemplo, você tem hoje... Fica comigo. Oi, fica comigo só para o Repórter CBN e a gente explica como funcionam esses equipamentos. Só um minutinho e a gente já volta. Combinado. De volta com o nosso CBN Vitória e Gilberto Sudré no CBN Tecnologia. Na ida para o Repórter CBN, a pergunta era: os equipamentos que a gente vai deixar a inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, mas a inteligência artificial como um todo, funcionar, também precisam ter algum tipo de acionamento à distância, né, Gilberto? Você estava explicando sobre isso. Eles precisam receber um sinal. Exatamente, Patrícia. Na verdade, todos esses equipamentos que são controlados, né, pela Google Home ou pelo Alexa, eles também têm uma integração via, normalmente, Wi-Fi, é o mais comum. Então, você tem lá evaporadores de ar-condicionado, por exemplo, que tem controle, né, uma integração junto do Alexa. Então, ele conversa com o Alexa através de Wi-Fi. E a mesma coisa em Smart TVs, né, em outros eletrodomésticos que tem essa integração via Wi-Fi. Então, na verdade, você dá o comando verbal para a Alexa, através do Wi-Fi, já foi configurada, né, dessa forma, ele dá o comando para o ar-condicionado, para a Smart TV, para uma cortina que abre e fecha mecanicamente, né, através de um motor, né? Então, ou seja,
os equipamentos todos, eles normalmente se integram através de uma rede Wi-Fi doméstica. Bom, seria possível colocar um chat GPT, por exemplo, para dar essa ordem? Sim, na verdade, essa é a ideia da Alexa, né? Ou seja, a Alexa nova, na versão nova da Alexa, segundo o que a Amazon está fazendo propaganda já sobre isso, a próxima versão da Alexa vai ser exatamente isso, vai ter uma solução de IA por trás, né? Apoiando a Alexa. Então, além da questão do comando verbal que você vai fazer para a Alexa, ele vai entender toda a rotina da casa, né? Já vai saber exatamente quando você chega, quando você, por exemplo, você poderia de alguma maneira, já ter uma cafeteira elétrica integrada com o sistema. Ela sabe que, em geral, você colocou o alarme para despertar, né, umas 7h30 da manhã. Às 7h15, ela já liga a cafeteira para quando você acordar, o café está pronto lá, por exemplo. Então, ele entendeu a rotina da casa, nesse caso. E aí a ordem já nem precisaria mais existir verbal, né? Só mesmo na rotina da casa. Exatamente. Ele sabe, por exemplo, que você vai dormir às, 10 horas da noite, então 9h45 ele liga o ar-condicionado, quando você chega no quarto já está tudo, né, da temperatura que você está acostumado a ter. Vamos ver, né? Pelo jeito vai ser mais rápido do que a gente imagina isso tudo, né? Mas não tenha dúvida nenhuma disso, viu, Patrícia? Vai ser muito mais rápido. Quando a gente abrir o olho, já foi. Bom, vamos então para o Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Bom, hoje temos duas notícias interessantes de ataques à nossa privacidade. A primeira notícia é uma notícia bastante interessante, que a Ford acaba de solicitar a patente de uma tecnologia que vai, olha só, vai, segundo a Ford, né, e essa patente, espionar as suas conversas no carro. Né? Para quê? Para marketing. Né? Ou seja, eles vão, um sistema que vai usar dados de GPS e dados e a voz captada dentro do automóvel, né? E ali esse sistema ele ouviria conversas para exibir anúncios personalizados do sistema de entretenimento do carro. Veja só, né? E então, ou seja, isso não está sendo colocado agora, mas foi solicitada uma patente, né, pela Ford para essa tecnologia. Nessa mesma linha, a gente já falou sobre isso aqui, aquela grande, antiga desconfiança. Será que meu celular está escutando do que eu estou falando para depois vender essa informação para empresas, para fazerem propaganda para mim? Pois, essa semana, um grupo empresarial chamado Cox Media, né, foi acusado de desenvolver um software capaz exatamente de fazer isso, escutar, identificar áudios de celular e outros aparelhos eletrônicos, como Smart TV, para personalizar anúncios enviados pelos usuários. Então, a gente tinha... Primeiro era só um rumor, né? Depois a gente viu que duas empresas de marketing reconheceram que faziam isso para venda de informações para outras empresas, para a parte de marketing. E agora chegou a vez do aplicativo. Então, realmente existe um aplicativo desenvolvido por esse grupo empresarial chamado Cox Media, que desenvolveu esse aplicativo, né, chamado Active Listening, ou escuta ativa seria no inglês, que faz exatamente isso, né, nessa situação. Então, duas notícias aí tristes, né, para ver essa questão de ter a nossa privacidade invadida nesse caso, né, para isso. Né? E aí, uma última notícia, que é uma notícia bastante interessante, né, que a SpaceX marcou mais um ponto e mostra por que ela está muito à frente de qualquer outra empresa por aqui. Ela lançou essa semana, né, na verdade, na sexta-feira passada, né, o Polaris Dawn, um projeto Polaris Dawn que fez com que 4, né, astronautas fossem levados à maior distância, né, da Terra, né, desde quando foi o projeto Gemini lá da NASA, né, para isso. Então, foi essa situação. Não só isso, como também ele fez, né, primeiro passeio espacial de pessoas, né, civis, né, basicamente, né, nesse caso, de uma empresa privada. Então, mostrou que a tecnologia deles realmente está muito à frente dessa situação, né? E, então, para juntar isso aí nessa semana, né, a gente está acontecendo essa semana da maior quantidade, é um recorde. 9 astronautas estão fora da Terra, tanto na ISS quanto lá na Polaris Dawn. Então, realmente, o caminho, né, parece que é o espaço, né, e a SpaceX está muito à frente de qualquer outra empresa aqui na Terra. Pois é. Vamos continuar. Você teria coragem de ir? Mas não tem a menor dúvida. Só não precisa chamar 2 vezes. Meia vez já tá bom já. Eu não sei se eu teria, não, mas... Eu só não tenho dinheiro para pagar uma passagem dessa.
Tá certo. Vamos continuar acompanhando. Vai que um dia a manchete é essa. Gilberto Sodré, comentarista da CBN Vitória, consegue sua ida. Já pensou? Fazer um CBN Tecnologia de lá, que tal? Nossa, perfeito. Gilberto, obrigada mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pela audiência. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.